Glórias a Deus. Louvo a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na casa dele, louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. Sou grato a Deus por esta casa que o Senhor nos concede, por esse lugar que nós temos. É um privilégio, é algo que nós tratamos nas quartas-feiras, quando nós falamos dos missionários da igreja perseguida, em que as pessoas, elas ao redor da terra, elas não têm aonde congregar, elas têm esse tipo de dificuldade, mas nós temos este privilégio. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema "Com Jesus saímos do domínio do mundo". Interessante que uma pessoa, ela, não sei se ouviu a pregação ou não, e aí a pessoa fala assim: mas sua igreja não está no mundo? E aí eu vou explicar para ele que mundo não quer dizer planeta Terra, não quer dizer que eu estou na Lua, nem em Saturno, nem em Marte. Quer dizer que nós não compactuamos com as obras das trevas. Não respondeu, acho que entendeu, né? Com Jesus saímos do domínio do mundo. Sair e não ficar. Ser transformado e não permanecer o mesmo. Amor e não ódio. Esses são alguns alvos esperados do cristão após a sua conversão. Quando a pessoa ela se converte, se espera que haja mudanças, que haja transformação. Alvos ousados. É difícil, mesmo você estando dentro da igreja, mesmo você sendo cristão, crendo que Cristo habita no seu coração, enfrentar todas essas mudanças que são necessárias e todas essas mudanças que são apresentadas para nós, situações erradas que nós passamos a ver como erradas, e antigamente a gente olhava assim: não tem nenhum problema. É algo ousado, é difícil você abandonar os seus vícios, é difícil você abandonar os seus desejos e as suas vontades, mesmo com Cristo no coração. Mesmo com Cristo no coração, e sem Ele, impossível. A pessoa que não tem Cristo no coração, ela não consegue. Ela pode ter uma mudança moral, mas não uma mudança interna real. Somos dependentes da cabeça aos pés de Jesus Cristo, seja física, seja espiritualmente, somos completamente dependentes. O amor de Cristo nos envolve e nos constrange a sair desse domínio maligno, algo que tem que ser praticado por você. Ele te capacita, ele te dá força, ele te dá autoridade, mas quem tem que parar com a coisa é você. Eu posso induzir você, eu posso falar para você, posso repreender você, mas quem tem que tomar essa decisão é você. As pessoas fogem, as pessoas arranjam outras ocupações, as pessoas não querem mais ouvir. Pastorado é isso. Pastorado é você estar acostumado com uma pessoa caminhando com você, lindo, leve, solto, lindo, maravilhoso. Pastor, eu amo a igreja, eu amo o culto, mas quando você aperta um pouquinho, não quero mais. Esse pastor é muito duro. Se você quer ouvir um pouco mais dessas histórias, converse com a Naldinha. Naldinha tinha o papai dela, que foi pastor em vários lugares no Brasil. Ela vai contar que ela viu muitas vezes as pessoas que um dia amavam e no outro dia não queriam mais. O verso que ficou da semana passada foi João 17:9, você não precisa abrir. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O rogo, a oração de Jesus nesse João capítulo 17, é para aqueles que o Pai deu, não são por todos. Aos que receberam o chamado divino, há apenas uma opção: submissão e obediência, para um posterior e garantido deleite. Não quer dizer que você vai passar a sua vida inteira em sofrimento aqui na terra, mas pode ocorrer. Você pode passar aqui um tempo de penúria, do seu nascimento até sua morte, mas como um salvo em Cristo, você não vai padecer isto nos altos céus com o Senhor.
Nós temos uns mais dificuldades, outros menos dificuldades. Se a gente pudesse passar uma tarde junto, que é algo que o Sebastião sempre me cobra, a gente passar uma tarde junto numa confraternização e você pudesse conversar com as pessoas e as pessoas começarem a falar das suas dificuldades, você vai ver assim: olha, a vida não é fácil para o fulano, a vida não é fácil para o Beltrano, realmente tem essa dificuldade. E isso volta o quê? Vem da falta de convivência. Mas aqueles que são chamados pelo chamado divino, eles têm que entender que o chamado é obediência. O deleite eterno que nos é prometido é sem dor, sem dores, sem choro e sem tristeza. Aqui na terra, o próprio Cristo, ele testifica e nos ensina e fala que nós teremos aflições. Mas através do doce Espírito Santo, nós somos mais do que vencedores. Não nas minhas forças, não na minha dedicação, apesar que eu tenho que me esforçar e me dedicar, mas no amor de Cristo, porque dele é a glória, o poder para todo o sempre. E junto com ele você estará. A palavra de Deus tem como título hoje: a santidade do Pai vem a nós por Cristo. Não há outro caminho. Hoje pela manhã nós falávamos, infelizmente você faltou, mas vai estar na internet para você poder acompanhar. Jesus Cristo, ele é o canal, o Pai, ele é a fonte. E nós demos um exemplo, o Alisson me ajudou, nós demos um exemplo em que a santidade tem uma fonte que é Deus, e nós somos apenas um canal, um cano que é emendado um no outro. Quando você fala do amor de Deus para alguém, a pessoa ela tem aquele cano encaixado e ela também ela também transmite esse poder e essa autoridade. A santidade do Pai vem a nós por Jesus. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 17. Já estamos na metade de João 17, e isso é natural. No começo do Evangelho de João, nós tínhamos que trabalhar uma série de conceitos, e conforme nós vamos caminhando, os conceitos eles começam a ficar mais fáceis, porque nós já trabalhamos exaustivamente, e o que acontece é que os últimos capítulos, cada vez eles vão caminhando mais rápido. João 17, nós estamos no verso 11 já. Nós vamos ler Evangelho de João capítulo 17, nós vamos ler do verso 6 em diante. E Evangelho de João capítulo 17, verso 6 em diante. Assim diz a palavra de Deus: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Verso 13. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. O meu gozo completo em si mesmos, a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles são do mundo, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Palavra do Senhor, amém? Amém. Glórias ao Senhor. Mantenha o Evangelho de João aberto. Nós vamos passear por este livro. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos pelo avanço que estamos tendo no Evangelho de João capítulo 17. Agradecemos porque o Senhor tem nos privilegiado com o ensino da Tua Palavra. Através do Teu ensino, Pai, nós podemos crescer em estatura e graça. Nós, Pai querido, cada vez mais podemos nos assemelhar à figura de Jesus Cristo. E mais uma vez estamos nesta noite aqui, não para ouvir um discurso humano, não para ouvir uma filosofia oriental, mas nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Antecipadamente eu peço perdão a Ti, Pai, porque eu sou falho, sou pecador, e grande parte das coisas que eu desejo fazer, Pai, procedem do meu coração e não do Teu coração. Por isso, Pai, que apenas aquilo que procede de Ti possa realmente ser gravado no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, que eu possa ser capacitado pelo Senhor a trazer um recado santo aos nossos corações, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. A santidade do Pai, a santidade não é minha, a santidade não é sua, ela não é comprada, ela não é adquirida por tempo de oração. Santidade não é por você orar no monte, santidade não é por você ter uma vida diligente de leitura da palavra, mas a santidade é do Pai, a sabedoria é do Pai, todos os atributos procedem dele, e cabe a nós clamar a Ele para que Ele nos conceda, e para que Ele derrame sobre nós a santidade dele, tem que passar por um filtro, tem que passar por um estabilizador de energia, porque se a glória do Pai, a santidade do Pai for derramada sobre a sua vida, você é consumido. Então é como quando você pega um aparelho 110 e você vai ligar numa voltagem maior. Se você não tiver um transformador, o que acontece? Você queima o aparelho. A mesma coisa é com o Senhor. Se nós tivéssemos contato com Deus, cara a cara, nós seríamos consumidos. Por isso que a santidade do Pai vem a nós por Jesus, e é o título da palavra de hoje. João 17:11 é o primeiro versículo que nós vamos meditar, que está dizendo assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu volto para Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. O motivo final pela qual Jesus ora pelos discípulos é porque logo cada um deles vai ser privado da sua presença física. Vai ser difícil para os apóstolos, não vai ser algo fácil. Eles estão convivendo intimamente com Cristo há 3 anos. Rosângela viajou na quinta-feira e eu estou lá em casa lá, que nem barata tonta, vou para um lado, vou para o outro, a Luísa não está em casa, aquela tristeza, aquele senso de vazio, porque a gente está acostumado com uma convivência, com um ritmo. Então Jesus Cristo, Ele sabe que Ele vai se ausentar da presença dos discípulos e está orando por eles. Enquanto habitava com eles, os cuidou, como a galinha ajunta os seus pintinhos sobre as suas asas. Mateus 23:37, segura João e volta para Mateus. Mateus capítulo 23, verso 37, eu que vou ler. Jesus Cristo se lamentando a respeito de Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. E Cristo está falando para os judeus em geral, naquele versículo de Mateus, e aqui ele está falando para o público específico dos discípulos que estão à volta dele. Ele quer juntar, ele cuida deles, mas agora ele está para partir e pede ao Pai que os guarde da sua proteção. E é a oração do Pai Nosso: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Nós precisamos dessa proteção. Se nós formos expostos a toda sorte de mal o tempo inteiro, o que acontece é que a gente não aguenta.
Então o Senhor, Ele coloca proteções e anteparos para que nós tenhamos um pouco de acesso ao mal, mas não tanto. Quando os anjos, 1/3 dos anjos seguiram a Satanás, o Senhor guardou uma parte desses demônios, desses anjos caídos, e já colocou eles lá no inferno, para que o mal na terra não fosse tão agressivo e nós não padecêssemos tanto. Os discípulos, auxiliados pelo Espírito Santo, terão de enfrentar as tentações e a hostilidade do mundo. E nós estudamos de João capítulo 15, verso 18, até João 15, 18, até João 16, 4. Todo esse período foi um período em que Jesus Cristo falava de como o mundo iria agir com você. Quando você se levanta como um cristão, como você se posiciona como um cristão, se você quiser saber como é que o mundo vai responder, João capítulo 15, verso 18, até João capítulo 16, verso 4, o mundo te odeia. Quando você se coloca numa posição de uma forma correta, o mundo te odeia. O pedido de Jesus por seus discípulos é introduzido por Pai Santo, uma forma de tratamento encontrada somente nesta parte do quarto evangelho, do Evangelho de João. Em nenhum lugar, nem antes, nem depois, há essa expressão tratando Deus de Pai Santo. Esta expressão Pai Santo não foi escolhida aleatoriamente. Ela não só preserva uma compreensão de Deus que combina a sua majestade com a intimidade familiar. Ele fala de um Deus que é majestoso, grande, tremendo, mas que se relaciona comigo e com você. Mateus 11, 25. Vamos lá em Mateus de novo. Mateus 11, verso 25. Mateus 11, 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Há diferença entre você e uma pessoa do mundo. Quando ele fala Pai Santo, ele está mostrando que é um Deus majestoso, mas é um Deus que nos conhece, tem intimidade conosco. Mas também, e de maior importância, ela vai preparar seus discípulos na necessidade da obediência, em relação à consagração, definidas pela santidade do próprio Pai. Quando ele fala Pai Santo, ele está falando que os filhos têm que ser santos. Pai Santo, filhos santos. Levítico 11, 44, não precisa abrir. Eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra, porque Ele é santo e você entra na família dele, você tem que agir como Ele. Cada casa aqui tem o seu padrão. Se eu for visitar você, eu tenho que me adaptar ao que a sua casa vive, como vocês trabalham, se vocês dormem cedo, se vocês dormem tarde, se vocês comem só piqui, se você come outra coisa. Quando você vai à casa de alguém, você tem que se adaptar a ela. Quando nós somos adotados na família do Senhor, nós temos que ser iguais a Ele. Nós temos que procurar ser santos como Ele é santo. Algo confirmado mais à frente nas Escrituras. 1 Pedro 1,16. Sede santos, porque eu sou santo. Nada nas Escrituras é novo. Tudo é confirmação do que já foi escrito. Quando o apóstolo Pedro está escrevendo a primeira epístola de Pedro, ele não inventa coisas, ele fala de algo que já foi ensinado lá atrás.
A origem da nossa santidade está ligada a Jesus e com o nosso relacionamento com o Pai Santo. E esse relacionamento você tem a obrigação de desenvolver. Mas eu não tenho tempo, eu não consigo. Sinto lhe dizer que o que vai acontecer é, no dia do juízo, ele olha para você e fala: não te conheço. Se você não teve tempo para ir aqui na terra, por que você acha que você vai nos céus passar a eternidade com ele? Se você se incomoda com a leitura da palavra aqui na terra, por que você acha que você vai conviver com a própria palavra eternamente? Não, vá para outro lugar. João 15:11. Acaba aí. João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e vosso gozo seja completo. Ele está falando da minha alegria, da sua alegria. Não uma alegria mundana, não uma alegria em coisas naturais, mas uma alegria no eterno. Embora Jesus esteja dizendo estas coisas, enquanto ainda está no mundo, ninguém é mais consciente do que ele está para morrer. Ele está partindo. Nesse versículo também Jesus ora e demonstra a profundidade da comunhão dele com o Pai. E isso constitui um padrão íntimo que eu e você temos que procurar. O padrão que você tem que procurar é o padrão que o próprio Cristo está mostrando. É um padrão de intimidade. Não sei quem postou hoje lá no grupo, não sei se foi o Alisson ou foi a Edilene, oração. Alguém postou lá a oração, não sei, ou em algum lugar me postaram. A oração tem que ser a primeira coisa e não o último recurso. A oração ela tem que ser a premissa da nossa necessidade e não a última. O que nesse momento fica claro é que a preocupação de Jesus é que os seus discípulos possam desfrutar da sua alegria. Volto a dizer, não é uma alegria de bens materiais. Não é uma alegria de um bom trabalho ou de um bom casamento, mas é uma alegria de satisfação nele. É algo que é extremamente difícil porque o mundo nos ensina a viver de outra forma. A gente é doutrinado a viver de outra forma. E nós temos essa dificuldade de a gente fazer o quê? Mudar o nosso comportamento. João 15:11, mais uma vez. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. É algo que nós temos que perseguir. Você tem que começar a colocar como foco principal na sua vida a busca da felicidade em Cristo. Eu estou muito longe disso. E eu ainda me satisfaço com coisas naturais. Quando uma coisa natural me falta, eu reclamo, eu acho ruim. A condição para isso é manter-se no amor de Jesus pela prática dos seus mandamentos. Aí você vê que a condição para você ser feliz é você ser obediente. É você matar o seu desejo, matar a sua vontade. Quando você começa a entender que a satisfação sua, a sua alegria, ela vai nascer, ela vai existir a partir da sua obediência, a coisa fica mais fácil. Porque você para de sofrer, você para de se frustrar, você para de confiar em coisas que vão trazer a frustração para você. João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele está mostrando a fórmula da plenitude, da alegria de Jesus Cristo é a obediência. É uma obediência plena. Ele está sempre pronto a fazer não o que ele quer, mas o que Deus quer. Mas pastor, é tão difícil, o mundo falou outra coisa assim. Mas Jesus Cristo está falando, se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Que lugar é melhor do que você estar dentro do amor de Cristo? Esse fluxo de vida incessante, recebido e comunicado, é a causa da alegria e cria um ambiente de festa próprio da Páscoa, uma Páscoa nova que Jesus Cristo vai inaugurar. Não mais uma Páscoa de bicho morrendo, mas uma Páscoa dele morrendo e se entregando por mim e se entregando por você.
Ele emprega um argumento diferente ao orar ao Pai em favor dos seus discípulos. E isso se deve à necessidade que eles tinham de sua assistência, em decorrência do ódio do mundo. O mundo te odeia. Se você não estiver amparado em Cristo, você está perdido. Você não consegue sobreviver. Ele emprega um argumento diferente ao orar ao Pai em favor dos seus discípulos. Isso se deve à necessidade da sua assistência por devido ao ódio do mundo. Os perigos gerados por esse ódio, eles são reais e são urgentes. Os perigos que você passa, as dificuldades que você passa, elas são reais e elas são urgentes. Mas elas só podem ser sanadas em Cristo Jesus. Os discípulos com isso não são do mundo, pela recepção e obediência à Escritura. O que diferencia de uma pessoa do mundo? A obediência às Escrituras. Não é ter Bíblia, não é vir à igreja, não é você ter uma Bíblia debaixo do braço, eu tenho uma vermelha, eu tenho uma preta, eu tenho uma rosa, eu tenho a Bíblia do papai, da mamãe, do pregador. Não é isso que vai te diferenciar. Não é você cultuar o Senhor de domingo, de quinta, de quarta, a semana inteira. Não é isso que diferencia você das pessoas do mundo. O que diferencia você das pessoas do mundo é o grau de obediência que você tem em relação aos mandamentos do Senhor. O mundo ama os seus e os discípulos não são do mundo, são de Deus e de sua revelação. Essa revelação apresentando a verdade condena o mundo. Quando você dá testemunho da verdade, quando você fala das coisas que procedem da palavra, o mundo é exposto. As pessoas são expostas. João 7,7. João 7,7. Não pode o mundo te odiar-vos, mas a mim me odeia. Jesus Cristo está falando com os judeus que não querem conviver com Ele. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que as suas obras são más. Quando você se posiciona de uma forma cristã, você não está apenas agindo na sua vida, você expõe o pecado dos outros. Se uma pessoa está no meio corrupto da política, e há o contexto da propina, e a propina por você não é aceita, o problema não é que você não aceitou, o problema é que ele aceitou. Eu lembro que quando eu fazia concurso, tinha uma professora que ela falou que ela era uma ex-desembargadora federal. Eu achei estranho. Nós achamos estranho. Como é que ela deixa o cargo de desembargadora federal para ser professora de cursinho? Aí ela falou que quando ela começou a jornada dela, o chefe dela chegou para ela e falou assim: olha, esse carro teu está muito velho. Tô aqui, chave de um carro zero. Eu falei: não, tá bom meu carro. Aí chegou o momento e falou assim: olha, o apartamento que você está morando é muito longe, tem um apartamento novo, toque a chave. E eles começaram a assediar ela com presentes e ela não queria. Até que pararam de fazer isso. E aí aquela moça começou a ficar doente. Ficar doente, ficar doente. E aí ela foi fazer um exame. E quando ela fez o exame, ela detectou que no sangue dela havia mercúrio. Ou seja, as pessoas estavam envenenando ela, para ela não ser uma pessoa que expunha os pecados e as falhas dele. Isso acontece dentro do cristianismo também? Acontece. As pessoas, elas não podem conviver com pessoas que as irritam. O mundo ama os seus e os discípulos não são do mundo, são de Deus. João 7,7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Devemos agora ter na lembrança que o propósito dessa oração é que a alegria de Cristo seja plena em nós. Por que Cristo está orando assim? Porque Ele quer que nós, sendo guardados do mal, nós sejamos plenos em amor e em alegria com Ele. Deus jamais irá abandonar os que lutam pela defesa do Evangelho. Você nunca vai ser abandonado. Não quer dizer que você não morra. Não quer. Tanto que nós oramos pelos missionários em igreja perseguida, pessoas ao redor do mundo que eles perdem a vida. Mas não quer dizer que Deus não está junto.
Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha ardente, ele estava junto. E eles não foram mortos para nosso testemunho. Mas quantos homens e mulheres de Deus perderam a sua vida de Cristo até os dias de hoje, inclusive nos dias de hoje, porque falam do amor de Deus. Deus não permite que as suas ovelhas vagueiem por entre os lobos, sem demonstrar que Ele é o bom pastor. O pedido básico, guardas em teu nome, é para que Deus guarde os seus seguidores em fidelidade. Fidelidade ao quê? A palavra. Você lê as Escrituras, você entende as Escrituras, e Deus ele é fiel às Escrituras, e nela você pode se apoiar e você pode confiar. Nada do que está sendo escrito aqui nas Escrituras a seu respeito vai deixar de ser cumprido. Nada, nada. Tudo que ele escreveu vai se cumprir. Salmo 54, 1. Abra aí. Mantém João seguro aí. Salmos 54, verso 1. Ó Deus, salva-me pelo teu nome, pela tua palavra, faze-me justiça pelo teu poder. O foco é Ele, não sou eu. O lastro é Ele, não sou eu. A coisa mais importante não é a minha vida, é a glória do nome de Cristo, é a glória do nome do Senhor. Assim como os discípulos estão unidos a Jesus, a videira verdadeira, e nós já meditamos em João capítulo 15, verso 1 a 8, que fala que Ele é a videira verdadeira. Nós somos ramos que foram enxertados nessa videira, que era uma videira só para os judeus, e nós fomos pegos do mundo e enxertados, e a partir daquele enxerto, nós começamos a receber a seiva de Cristo, e nós começamos a dar o quê? Fruto. Que fruto? Se Jesus Cristo é a videira, nós damos uva, a gente não vai dar laranja, não vai dar abacaxi, não vai dar outro fruto, a gente vai dar o mesmo fruto, que é a seiva que nós estamos recebendo de Deus. Assim como os discípulos estão unidos a Jesus, a videira verdadeira de quem recebe a vida, assim também haverão de se manter unidos a Jesus, e assim serem um com o Pai. Nós somos um com o Pai. Evangelho de João 17, 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, aquele que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Cristo afirma que os guardara em nome do seu Pai, pois ele se apresenta apenas no caráter de servo. Jesus aí, ele não está como Deus, ele está como servo, obediente. Ele recebeu uma ordem, guarda, e ele fala, guardo, estou guardando. A união de Jesus com os discípulos abriu acesso ao Pai, uma experiência externa que aqueles homens tinham. Eles conviviam com Cristo fisicamente. Essa experiência externa foi aberta por Cristo. Eles tinham acesso a Deus. Com a morte e ressurreição de Cristo, nós passamos a ter uma experiência interna, porque o Espírito Santo, o próprio Deus, vem habitar dentro do meu coração e do seu coração. É algo muito mais intenso. É muito mais intenso essa experiência interna do que essa experiência externa. Aqueles discípulos, eles viram milagres. Nós vemos os milagres em nós. Nas nossas vidas, nós podemos contemplar não um milagre procedendo a partir de um terceiro, mas Deus agindo nos nossos próprios corações. João capítulo 14, verso 16 e 17. Abre aí. João 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós para sempre. Durante seu ministério, Jesus protegeu os seus e os guardou em segurança. E ele não estava defendendo o seu nome. Não, olha, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus. Não, ele estava defendendo quem? A palavra do Pai. Algo que no livro de Gálatas, nós estamos estudando de manhã, Gálatas 1, 11 e 12, o apóstolo Paulo, ele olha e fala assim, eu não falo em meu nome, eu falo em nome de Deus,
Eu não sou apóstolo porque alguém designou. Eu sou apóstolo porque o próprio Deus me chamou. Apóstolo Paulo está chamando a atenção daqueles homens, dizendo: por que vocês estão se afastando do verdadeiro evangelho? Por que vocês estão fazendo isso? Jesus foi totalmente fiel à tarefa que lhes foi atribuída, a saber, guardar todos que o Pai lhe deu. Deus tem tarefas e missões para você. Você pode ficar cozinhando, você pode fazer que não é com você. É que nem quando você chega para o filho e fala assim: faz tal coisa, e o filho faz que não está nem ouvindo. É quando eu chamo a atenção sua e parece que você nem liga. A condição é a mesma. O Senhor, Ele chama a tua atenção para que você se corrija, porque você tem que se corrigir. Você tem que exercer o chamado que Ele tem para a sua vida. Pessoas, elas vão ser alcançadas não por mim, mas vão ser por vocês. Quando Deus trouxer alguém para você, quem tem que cuidar dessa pessoa é você, não é o outro. E as pessoas, elas acham que o pastor, ele é o todo-poderoso e ele sabe de todas as coisas e eu não sei nada. Quando você me traz alguém, eu acabo tentando ajudar essa pessoa, mas você também tem essa capacitação, dentro da condição que você sabe, que é pequena, mas é o que você sabe, passe isso. Jesus foi totalmente fiel, exceto Judas, mas porque Judas morreu para se cumprir as Escrituras. Judas, ele não praticou o amor no partilhar. Lá em João 6,11, ele não queria dividir, as coisas, ele achava ruim. Ele era ladrão. João 12,6 fala que aquele homem era ladrão. Ele não estava preocupado em ajudar os pobres, ele queria pegar as moedas que ele cuidava da sacola, ele era o tesoureiro, ele pegava o dinheiro e colocava no próprio bolso. Ele é o inimigo. João 6,70. Como os dirigentes judeus que têm por pai o inimigo. João 8,44. Aqueles que procedem segundo o mundo não são de Jesus Cristo, são do inimigo. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas dentro da igreja. Pessoas que andam com cruz no peito, pessoas que estão com cruz no peito. Que tem Bíblia, que tem Bíblia. Que lê Escrituras, que tem as Escrituras. Que prega, continua sendo do inimigo. Porque não querem viver conforme os ensinamentos do Senhor. A menção do traidor nesse verso é um aviso às comunidades cristãs. Por que no meio do Evangelho de João aparece isso? Para alertar você, para alertar a mim, para nos alertar. Aquele homem estava com a aparência de cristão, andando com o próprio Filho do Deus vivo, e foi lançado nas trevas. É um alerta para que você se posicione. Judas, ao rejeitar a vida que Jesus lhe ofereceu, ele próprio se perde. E o mesmo ocorrerá com todos que rejeitarem o pão da vida. Como que você rejeita o pão da vida? Sendo desobediente. Você tem que ser obediente naquilo que você conhece. Então não vou conhecer nada. Não é isso. A regra está aqui. A lei está aqui. Você tem que ouvir e colocar ela em prática. Se você não ler, você vai ser réu da mesma maneira. Da mesma maneira. Larissa está estudando advocacia. Eu posso me isentar do cumprimento da lei por não conhecer? Chega lá na Receita Federal e fala para eles assim: eu esqueci, eu não sabia que eu tinha que declarar esse ano. Ele vai olhar para você e falar assim: tudo bem então, não tem problema, ano que vem você resolve. Nós não podemos nos isentar. As Escrituras estão nas nossas mãos. Quantas Bíblias você tem em casa? Fora do celular. E as que você tem acesso na internet. Isso tudo vai ser cobrado. João 17,13. Agora, porém, vou para junto de ti, e deixo essas coisas ditas no mundo. As palavras do Senhor, elas estão escritas nas Escrituras, elas estão pautadas, elas estão abertas ao público. Qualquer um pode comprar uma Bíblia. Agora, porém, vou para junto de ti e deixo essas coisas ditas no mundo, para que eles tenham em si a plenitude da minha alegria. Jesus Cristo falando com Deus a respeito dos seus discípulos. Aqueles que vão procurar, mesmo tropicando, mesmo errando, mesmo se enganando, estão procurando fazer o que é certo. O tema da alegria já apareceu no discurso da ceia, em várias ocasiões. João 17,15. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno.
Nós já vimos esse texto, ou melhor, vamos ver ainda esse texto. Ele mostra em que consiste a segurança dos crentes, não que sejam isentos de todo e qualquer aborrecimento. Não existe isso. Se você está na igreja para você não sofrer, para você não padecer dificuldades, não é o lugar aqui. Talvez um lugar de coaching, talvez um lugar em que a pessoa faça uma autoajuda, seja o melhor lugar para você estar. Porque na igreja o que vai acontecer é, tudo o que você está fazendo vai ser colocado à luz de Cristo e você vai ser constrangido para mudar. Eu não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Você está no mundo, você vai comer comida contaminada lá por agrotóxico, você vai ficar doente, vai contrair enfermidades, você vai ser rejeitado, e Jesus Cristo fala assim, não tire eles do mundo não, porque você é o que da terra? Sal. Você está nessa terra para dar o diferencial. Esse mundo que jaz no maligno e jaz em trevas, você é luz, aonde você está. A ruptura com o mundo não comporta, contudo, afastamento físico. Nós temos que nos afastar das coisas do mundo, mas não quer dizer que a gente vai se isolar. Agora nós vamos comprar uma fazenda, cada um vende o seu carro, vende o imóvel que você tiver, nós vamos comprar uma fazenda. A Edilene tem um terreno lá, não precisa nem comprar. A gente vai lá, constrói uma grande casa, põe um cercado de concreto, que nem aqueles muros lá do Trump, entendeu? Para ninguém passar, e aí ninguém tem acesso. A gente vai passar dia e noite, comendo abobrinha, chuchu e falando glória a Deus. Não é isso que Deus fala. Nós não somos chamados a sair do mundo. Certa vez lá em São Paulo, eu já comentei, eu fui fazer um trabalho de escola, era da escola técnica lá, e ele falou assim, vocês têm que ir lá no Museu de Arte Sacra. E aí eu peguei o metrô, fui lá, entendeu? Paguei lá a entrada, um monte de imagem, tudo detonado, coisa feia. E aí eu olhava assim as janelas, janela em toda o museu, mas tudo pintada. E eu achei estranho aquilo. Não entrava a luz do sol. E eu cheguei para a pessoa lá responsável e falei assim, por que está pintada? Não, é porque aqui dentro moram as freiras carmelitas descalças. Elas se separaram do mundo para orar pelo mundo. Onde está isso nas Escrituras? Mas aquelas mulheres, elas se afastaram. Não é isso que o Senhor está falando. Ele não nos tira do mundo, nós temos que ser sal no mundo. Se você pode se afastar das coisas do mal, se afaste. Se não, saiba lidar com elas. Saiba lidar com elas. A ruptura com o mundo não comporta, contudo, um afastamento físico. Os discípulos terão de permanecer no meio da sociedade, pois nela haverão desempenhar a sua missão. João 17, 18. Assim como tu, Jesus Cristo falando com Deus, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. De quem que ele está falando? Paulo, Gabriel, Larissa, Cláudio, Naldinha e todos nós. Essa petição de Jesus corresponde à constatação feita anteriormente. Eles estarão no mundo. Mas esse contato inevitável com o sistema perverso não deve contaminar os discípulos, que não devem ceder às ameaças e lisonjas. Vão ser apresentados a você todos os dias um prato de lentilhas, lindo e maravilhoso. E você vai estar com fome. E você vai ficar, será que eu como isso? Ou eu não como isso? A palavra está dizendo que a gente não pode se misturar com isso. Não tem como você não viver neste mundo pecaminoso, a menos que você vá para a lua. Senão você está aqui nesse mundo. E esse mundo ele é pecaminoso e ele é perecível. E ele traz podridão. Este contato inevitável com o sistema perverso não deve contaminar os discípulos. O maligno agora é a nova denominação. Assim como tu me enviaste ao mundo, tu os enviaste, eu os enviei ao mundo. O maligno é a nova denominação do inimigo, de Satanás, pai da mentira. É ele quem inspira o modo perverso de agir próprio do mundo injusto. Ele inspira, mas ele não te obriga a fazer errado. Você não pode pôr a culpa na carne, no que o mundo está te oferecendo. Você tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. Gálatas 1,6.
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Muitas vezes eu encontro pessoas que convivem conosco 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você fala, você está nesse caminho? Falava com um jovem essa semana, e ele falou assim para mim, pastor, falei para ele assim, senti falta de você na Santa Ceia. E ele falou assim, pastor, são as prioridades. Falei para ele, o que mais me entristece é que você sabe que você está errado, e você prefere ficar no vômito do que ficar na casa do Senhor. Nada de pior poderia acontecer-lhes do que ostentar por um lado o nome de Jesus e por outro ser solidário aos poderes que levaram Cristo à cruz. Não tem como você viver no mundo e viver no cristianismo. Não tem como. Se você quiser misturar isso, você vai construir alguma coisa que é no mínimo maligna e perversa. Não tem como. Ou você vive de um lado ou você vive do outro. Em resumo, ele promete a seus discípulos a graça do Pai, não para poupá-los de toda ansiedade, dificuldade, mas para muni-los com força invencível contra toda ansiedade e dificuldade, para não permitir que eles sejam esmagados pelo fardo pesado das contendas. O mundo que nós vivemos traz um fardo pesado, e ele vai cada vez ficar mais pesado. A cada dia que passa, a coisa vai complicar mais ainda. A gente vê a cultura ela tendendo para essa perversão sexual. Agora as atletas americanas do futebol ganharam a Copa América deles? O que foi aquilo lá? Copa do Mundo. E elas estão lá sendo exaltadas. A capitã, a goleadora, homossexual. E ela vai lá e fala assim, não, vocês têm que fazer como eu quero. As pessoas elas vão cantar o hino nacional e ela em protesto ela fica de joelho. Indignação. Nós estamos vivendo cada dia um dia pior do que o outro. Não vai ficar melhor. Se você não se apoiar em Cristo, você sucumbe e cai. Efésios 6,13, não precisa abrir não. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se apoia na palavra, estuda a palavra, para que quando o dia mal vier, e ele vai vir, seja morte, seja enfermidade, seja desemprego, seja falta, o que quer que seja, com ele você consegue resistir. Se, pois, quisermos ser guardados segundo a regra que Cristo estabeleceu, não devemos desejar desesperadamente a isenção dos males. Você pode orar a Deus, Deus, me livra disso. Acontece um revés, Deus faz passar, mas não fica desesperado. As pessoas elas ficam desesperadas. Quando ocorre um revés, a pessoa ela não consegue entender por que os gabinetes psicológicos estão lotados, porque as pessoas não aceitam mais sentir dor. Lourdinha padece de dor, Titia padece de dor, Diene padece de dor. Se elas forem num gabinete psicológico, as pessoas, você não pode sentir dor. Vai tomar morfina, vai tomar o que quer que seja, você não pode sentir dor. Independente de se é uma dor normal ou se é uma dor mais grave, as pessoas elas não querem sentir dor. Em resumo, Deus não tira seu povo do mundo. Você não vai ser tirado do mundo. Só porque, em resumo, Deus não tira o povo do mundo, só porque Ele não quer que sejam fracos, mas Ele os livra do mal, para que não sejam esmagados, pois Ele quer que lutemos, porém não permite que sejamos mortalmente feridos. Você pode chegar a um limite, e esse mortalmente feridos, aqui eu estou falando espiritualmente, você pode chegar a ponto de abandonar a fé, mas você nunca vai abandonar a fé. Você pode morrer? Pode, mas o Senhor Ele te guarda o quê? O seu espírito, a sua fé, a sua esperança. As pessoas que padecem dentro dos países perseguidos, eles passam por lutas e dificuldades, mas eles continuam firmes, crendo que Jesus Cristo é o fiel da balança, e nada pode mudar isso. O que será que leva pessoas na China, na Coreia do Norte, a ficarem com uma folha da Bíblia por 1, 2, 3 meses e estarem satisfeitos? Porque eles sabem que uma palavra, um versículo, ele é vida. E se ele conseguir colocar aquilo em prática na vida dele, está ótimo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça,
e as coisas que são necessárias, elas serão acrescentadas. E as que não são necessárias, trabalhe, estude e tente conseguir. Se você não conseguir, amém. Continua glorificando a Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Como é difícil, Senhor, vivermos segundo o Teu padrão e segundo a Tua vontade. É muito mais fácil, Pai, nós nos deixarmos ser levados pelo mundo, pelas coisas que o mundo nos oferece. É muito mais fácil nós sermos pessoas que não confrontam, que não procuram viver a sua verdade, procuram viver a sua verdade. Mas, Pai, isso não é uma opção para nós, porque nós, Pai querido, somos totalmente ligados à videira verdadeira, e a Tua seiva, ela corre nas nossas veias, Pai. A partir do momento em que nós somos enxertados, nós temos que dar fruto e fruto em abundância. Temos, Pai querido, sido figueiras vazias, videiras vazias, mas nós queremos mudar isso nas nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa agir no nosso coração de uma forma tremenda, de uma forma presente, de uma forma que venha gerar em nós a transformação. Não queremos continuar mais como somos, Pai. Nos dá forças, Pai, para lutarmos com o que o mundo nos oferece, que nós possamos rejeitar o padrão do mundo e nós possamos nos conformar ao padrão da cruz, Pai. Precisamos do Senhor. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.